A relação entre profissionais de saúde e pacientes está passando por uma mutação, uma mudança fundamental. E olha, isso não é só uma tendência passageira. É, na verdade, uma questão urgente de sobrevivência e de crescimento para qualquer prática na área da saúde. Vamos entender por quê. Bom, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender quem é esse novo paciente. Depois, vamos explorar os riscos enormes de simplesmente não se adaptar a essa nova realidade. E, por fim, a gente vai construir a solução, pilar por pilar, até chegar num caminho claro para o futuro. Vamos começar pelo protagonista de toda essa história, o paciente. E a primeira coisa a entender é que ele não é mais o mesmo. Agora, ele é um consumidor, com poder, com informação na palma da mão. Pensa nessa cena que ilustra perfeitamente a experiência que muita gente vive hoje. A pessoa agenda por um aplicativo, recebe um lembrete por SMS, o feedback vem por e-mail. Cada comunicação parece vir de um lugar diferente. Isso gera uma sensação de fragmentação, de que as coisas não estão conectadas. E essa quebra na comunicação mina a confiança e a percepção de cuidado contínuo. E aí que entra o conceito-chave, o paciente consumidor. O que isso significa? Significa que ele não é mais um receptor passivo de cuidado. Ele é um pesquisador ativo que espera da saúde a mesmíssima facilidade que ele tem para usar aplicativo do banco ou para comprar online. Simples, rápido e sem atrito. E o mais fascinante é como a jornada de busca desse paciente mudou. Não é mais uma linha reta. Olha só essa tabela. No estágio de conscientização, tudo começa no Google, com uma busca por sintomas. Para esse momento, a estratégia tem que ser educar. Depois, na consideração, a pesquisa fica mais séria. O paciente compara especialistas, lê avaliações. Aqui, a prova social é tudo. E na hora da decisão, sabe o que pode fazer diferença? A simples facilidade de agendar online. E não para por aí. O pós-atendimento é onde a lealdade é construída ou destruída. E tem mais um detalhe crucial. Essa jornada é intensamente local. O paciente quer o melhor especialista, claro, mas ele também quer conveniência. Por isso, ser encontrado na busca por médicos perto de mim deixou de ser um diferencial para ser simplesmente essencial. Ok, então a gente já entendeu quem é esse novo paciente. Mas e se uma clínica ou profissional simplesmente decidir ignorar tudo isso? Bom, vamos ver o alto custo dessa inércia. A realidade aqui é dura e é direta. O risco não é apenas perder uma oportunidade de marketing. O risco real é a obsolescência digital. É ver a própria autoridade profissional e a competitividade derreterem de forma acelerada. E os riscos vão se acumulando. Perda de visibilidade, mensagens que confundem em vez de ajudar, reputação online deixada à deriva. Mas o último ponto, para mim, é o mais preocupante. O risco de ceder espaço para profissionais que talvez tenham até menos competência técnica, mas que simplesmente são melhores comunicadores no mundo digital. A excelência clínica, sozinha, já não garante mais a visibilidade. E isso nos leva a um paradoxo incrível do nosso tempo. Existe um oceano de informação disponível, mas uma seca de autoridade confiável. Se um profissional não consegue se estabelecer como essa fonte de confiança, ele simplesmente se torna invisível no processo de decisão do paciente. Certo, o cenário é complexo, mas qual é a saída? A resposta está numa palavra que muita gente usa, mas pouca gente realmente entende o que significa: a estratégia omnicanal, ou omnichannel. A diferença aqui é gritante. Multicanal é só estar presente em vários lugares. Omnicanal é ter esses lugares conversando entre si de forma inteligente. A analogia da equipe que não lê o prontuário é perfeita. É exatamente essa frustração que o paciente sente no mundo multicanal. No omnicanal, a conversa é uma só, contínua e coerente. E essa tabela resume bem a virada de chave. No multicanal, o foco é a clínica. No onicanal, o foco é a experiência do paciente. Os dados que antes ficavam isolados, agora são centralizados. E o resultado final diz tudo. A gente sai de um paciente frustrado para um paciente confiante. E confiança gera lealdade. E como isso funciona na prática? Vamos imaginar o passo a passo. O paciente descobre a clínica num post de blog, entra no site e um chatbot já tira as primeiras dúvidas. Depois, ele agenda e recebe um lembrete por SMS. E após a consulta, continua recebendo conteúdo relevante por e-mail. Percebe? Cada passo se conecta ao anterior, criando uma experiência de cuidado que vai muito além da consulta. Mas, peraí, fazer tudo isso de forma manual para dezenas, centenas de pacientes é impossível, né?
É exatamente aqui que a tecnologia se torna a protagonista. O motor por trás de uma estratégia omnicanal bem-sucedida é a inteligência artificial. Essa frase aqui é praticamente o atestado de óbito do marketing genérico na saúde. Comunicação de massa, igual para todo mundo, não funciona mais. O que gera conexão de verdade é a comunicação que faz o paciente sentir eles realmente me entendem. E isso se chama personalização. E isso não é ficção científica. A IA já está sendo usada com chatbots que agendam consultas 24/7, com automações que enviam a mensagem certa para a pessoa certa e até com análises que conseguem antecipar as necessidades de um paciente. É a tecnologia trabalhando para escalar o cuidado. E para quem acha que alguns canais como o e-mail estão mortos, dá uma olhada nesse número. Um aumento de 47% no engajamento via e-mail. Por quê? Porque quando a IA ajuda a tornar a mensagem super relevante, até os canais mais clássicos ganham um poder absurdo. Agora, o mais impressionante vem aqui, onde as pessoas estão lendo esses e-mails. Uma esmagadora maioria, 84%, em dispositivos móveis. Isso muda tudo. Não basta mais ter uma comunicação que funciona no celular. A estratégia precisa ser mobile first, ou seja, desenhada primeiro para a tela pequena. Ok, então o motor é a IA. Mas qual é o combustível? São os dados. E aqui está o maior gargalo. E, ao mesmo tempo, a maior oportunidade. Quebrar os muros, os silos que separam os dados clínicos dos prontuários eletrônicos e os dados de relacionamento dos sistemas de CRM. Quando esses dois mundos se conectam, a mágica acontece. Certo, já entendemos o que e o porquê. Agora vamos para a parte mais importante, o como. Qual é o caminho prático para o futuro? Essa tabela aqui é ouro puro. É um mapa de prioridades. E prestem muita, mas muita atenção na coluna da urgência. SEO e gestão de reviews estão como altíssimo. Por quê? Simples. Eles são a porta de entrada. Se o paciente não encontra clínica, ou se o que ele encontra são avaliações ruins, nada mais importa. A batalha começa aqui. Claro que esse caminho não é um passeio no parque. Existem desafios reais. Integrar tecnologias, fazer equipes diferentes colaborarem. E, fundamental, garantir total conformidade com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E isso não pode ser visto como um obstáculo, e sim como um pilar de confiança. Cuidar dos dados do paciente é uma extensão do cuidado clínico. Ufa, é muita informação, eu sei. A gente viu um cenário de transformação gigante, a complexidade da jornada do paciente, os riscos, as soluções. E diante de tudo isso, a pergunta de R$1 milhão que fica martelando é: tá bom, mas por onde eu começo? E a resposta, curiosamente, vem da própria prática clínica. Nenhum profissional de saúde sério iniciaria um tratamento complexo sem antes fazer um diagnóstico completo, certo? Seria impensável. Então, por que a saúde da presença digital de uma prática, que é vital para o seu futuro, seria tratada de forma diferente? É por isso que o ponto de partida essencial, o passo número 1, é um diagnóstico de maturidade digital. Pense nisso como um exame de imagem completo, uma ressonância magnética da presença online de uma clínica. Ele revela não só o que está na superfície, mas as estruturas, as vulnerabilidades e as oportunidades que estão escondidas. E o que um diagnóstico desses revela? Ele responde às perguntas difíceis. Qual é a visibilidade real no Google para os procedimentos mais importantes? Onde, exatamente na jornada online, os pacientes estão desistindo? Como a reputação se compara com a do concorrente da rua ao lado? A tecnologia atual é um alicerce sólido ou é areia movediça? Ele troca o achismo por dados concretos. Porque, no final do dia, entender todo esse cenário que a gente conversou é o primeiro passo. Mas entender onde a sua prática está nesse cenário, isso é o que permite uma ação inteligente. É a diferença entre ter conhecimento e ter uma estratégia que gera resultado. E é exatamente para ajudar a dar esse primeiro passo, que é sempre o mais difícil, que minha equipe e eu desenvolvemos uma ferramenta de diagnóstico completa, pensada especificamente para a realidade dos profissionais e clínicas da área da saúde no Brasil. O processo é super direto, é só acessar o link que está no comentário fixado aqui embaixo. Lá existe uma série de perguntas estratégicas para responder. E, ao final, o sistema gera um relatório personalizado com um score de maturidade digital e, mais importante ainda, os próximos passos recomendados. É um plano de ação inicial. No fim das contas, tudo que a gente viu se resume a esta frase: a liderança, no futuro da saúde,
pertence a quem dominar a arte de estar presente de forma útil, relevante e ética em toda a jornada do paciente. E esse diagnóstico é, sem dúvida, o primeiro passo para começar a construir esse futuro. Eu encerro então com essa reflexão. O cenário, como vimos, já mudou. A única questão que resta é se uma prática profissional vai mudar com ele de forma planejada e inteligente ou se vai ser forçada a mudar pela pressão do mercado. Essa escolha é o que vai definir o futuro. Muito obrigada pela atenção.